Oi, pessoal, eu sou a doutora Juliana Ribeiro e a gente vai conversar hoje sobre propedêutica na uroginecologia. Bom, nessa aula a gente vai abordar tanto a anamnese em uroginecologia quanto o exame físico na uroginecologia. A gente vai começar falando da anamnese. Então, a gente vai focar na parte da urogineco, mas é só um lembrete, né, para a gente não esquecer da anamnese completa. Então, identificação, queixa e duração, HMA, as comorbidades e cirurgias realizadas pela paciente, os medicamentos que ela usa, os antecedentes ginecológicos e obstétricos, os hábitos e vícios e os antecedentes familiares. Então, isso faz parte, né, da anamnese geral e também da anamnese da urogineco. Coisas dessa parte mais geral que são especialmente importantes quando a gente pensa em urogineco, né? Então, perguntar sobre as comorbidades e as cirurgias que a paciente já realizou, pensando em abordagens abdominais ou pélvicas, se teve algum trauma, principalmente pélvico ou perineal, se essa paciente tem alguma doença neurológica ou tem condições de aumento crônico, né, da pressão intraabdominal, por exemplo, uma tossidora crônica, uma paciente constipada, se a paciente tem alguma limitação de mobilidade, os medicamentos que ela usa, principalmente os diuréticos e alguns antidepressivos e sedativos que também podem influenciar nas queixas uroginecológicas. Dentre os antecedentes obstétricos, a gente dá uma atenção especial para a parte dos partos que a paciente já teve, então, a via de parto, se foi um período expulsivo prolongado ou não, o tamanho do RN, se teve alguma laceração, se sim, se essa laceração foi corrigida, né, foi suturada, e também os hábitos e vícios da paciente, se ela faz atividade física, e se sim, qual é essa atividade, se ela fuma ou se ela bebe. Então, isso é a anamnese geral, e são os dados bem importantes aí dentro da anamnese da urogineco. Aí, quando a gente pensa na parte específica da urogineco, a gente pode dividir as queixas em duas categorias, né? Então, a gente pode dividir entre queixas urinárias e queixas relacionadas aos prolapsos vaginais. Então, agora eu vou falar sobre as queixas urinárias, né? Então, as disfunções urinárias, elas podem ser tanto de armazenamento quanto de esvaziamento. Então, a bexiga é um órgão que sempre está armazenando urina e em determinados momentos da nossa vida, que é quando a gente vai urinar, ela está esvaziando. Então, é um órgão que tem uma capacidade de acomodar essas alterações de volume. Então, conforme a gente vai enchendo, a bexiga vai acomodando esse volume e a essa capacidade a gente chama de complacência. Além disso, a gente tem a capacidade de coordenar o esvaziamento com condições externas. Então, a nossa micção, ela é voluntária. Normalmente, a gente resolve urinar quando a gente está numa condição socialmente aceita para que a micção aconteça, né? Então, a gente tem que ter em mente que a função da bexiga é armazenar a urina e a micção acontece de modo essencialmente voluntário. Então, as nossas queixas, quando a gente pensa em disfunção urinária, elas podem se relacionar à fase de enchimento. Então, eu tenho queixas relacionadas ao armazenamento da urina. E eu também tenho queixas na urogineco sobre a fase de esvaziamento, que são as queixas miccionais. Então, dentro das disfunções urinárias, né? Quais são as queixas que podem aparecer aí correlacionadas ao enchimento vesical? Então, como que eu avalio isso na minha anamnese? Bom, quando a gente enche a bexiga, os receptores vesicais, eles são estimulados para mandar uma informação para o nosso sistema nervoso central de que a bexiga está enchendo ou de que ela está cheia, né? Então, existe uma sensibilidade vesical que faz parte dessa coordenação entre armazenamento e esvaziamento da bexiga. Então, como que eu avalio essa sensibilidade na anamnese? Eu costumo perguntar para a paciente o intervalo entre as micções, então de quanto em quanto tempo a paciente urina. O que é o ideal? O ideal é não demorar mais do que 3 a 4 horas para urinar. Então, um intervalo entre as micções de 3 a 4 horas, a gente considera como um intervalo saudável, que garante aí o bom funcionamento do sistema urinário e que não traz prejuízos para as atividades da paciente, né? Então, ela não tem que fazer xixi toda hora. Uma outra forma que eu posso avaliar o enchimento vesical na anamnese é perguntar para a paciente se quando ela sente vontade de urinar, ela consegue esperar e ir tranquilamente ao banheiro.
Se sim, isso é o normal, né? Então a gente tem a capacidade de, mesmo com uma vontade um pouquinho maior, segurar essa vontade a depender de onde a gente tá, se tem algum banheiro perto ou não. A gente também pergunta se a paciente chega a perder urina antes de chegar ao banheiro. Então vamos supor que ela não consegue postergar a vontade dela de urinar. Toda vez que ela sente vontade, ela tem que sair correndo para ir ao banheiro. Uma outra parte da anamnese é perguntar se, quando isso acontece, ela chega a perder urina ou se dá tempo de chegar até o banheiro. A gente também pergunta se ela acorda à noite por causa da vontade de urinar e, se sim, quantas vezes e mais ou menos qual é o horário, né, em que isso acontece. E a gente também pergunta se ela tem alguma dor na região suprapúbica quando a bexiga está cheia e se essa dor é aliviada quando ela urina. Então, a partir dessas perguntas, a gente já consegue traçar algumas hipóteses diagnósticas para uma possível disfunção urinária relacionada ao enchimento vesical com a nossa anamnese. Então, o que a gente consegue avaliar? Se a sensibilidade é normal. Então, o que é uma sensibilidade normal? É quando a paciente, né, o indivíduo está consciente do enchimento da bexiga e a sensibilidade ela aumenta de modo progressivo até um forte desejo de urinar. Então, não é um desejo que é súbito, né? Ele normalmente é progressivo até acontecer a emicção. A gente consegue também identificar a presença da urgência. Então, qual que é a definição de urgência? Urgência é a queixa de um desejo súbito de urinar que é difícil de postergar. E junto com ela, eu posso ter a incontinência pela urgência, que é quando eu tenho a urgência, eu perco urina. A paciente ela pode só ter urgência sem ter a incontinência pela urgência. Então, ela pode ter urgência, mas conseguir chegar até o banheiro. Daí a nossa pergunta se ela chega a perder urina antes de chegar ao banheiro ou não. Uma outra coisa que a gente consegue caracterizar é a noctúria. Então, a definição de noctúria é a queixa de acordar para urinar durante o período do sono principal. E aí a gente tem que tomar cuidado com alguns diferenciais, principalmente se a paciente tem insônia ou se ela tem, por exemplo, ondas de calor, né, pacientes aí na menopausa, porque muitas vezes a paciente ela acorda não por causa da vontade de urinar, ela acorda por outro motivo e já que ela acordou, ela resolve ir ao banheiro. Então isso não é noctúria. Noctúria é o que motiva a paciente a acordar é a vontade de urinar e ela tem que se levantar para ir até o banheiro. Uma outra queixa que pode acontecer no período noturno é a enurese. Então, enurese é quando a paciente ela perde urina durante os períodos de sono. E normalmente na enurese, ela não é acordada, né, por uma vontade de urinar. Então, isso não é precedido por uma urgência. Quando isso acontece é a noctúria. A enurese noturna é a queixa de perda urinária durante o período do sono. Também dentro da fase do enchimento vesical, vem as queixas relacionadas à perda de esforço. Então, nessa anamnese que a gente viu até agora, a gente caracterizou a sensibilidade da bexiga e agora a gente vai caracterizar se essa bexiga ela perde urina, né? Se a paciente perde urina durante alguma atividade. Então, a gente costuma perguntar se quando ela realiza esforço, há perda concomitante da urina e qual é o tipo de esforço que se relaciona a essa perda quando ela acontece. A gente precisa, a partir disso, né, caracterizar se ela tem ou não a incontinência de esforço. Então, a incontinência de esforço é a queixa de perda involuntária pelo esforço, espirro ou tosse. Então, lembrar que a perda ela acontece concomitantemente, né, de modo sincrônico, aí ao esforço, tá bom? A gente também diferencia entre um esforço grande, moderado ou pequeno. E aqui é importante a gente ressaltar que não necessariamente um grande esforço é aquele que deixa a paciente cansada. O grande esforço, o moderado ou o pequeno, eles se relacionam ao quanto eu aumento da minha pressão intraabdominal no momento do esforço. Então, por exemplo, o que seria aí um esforço grande, um esforço moderado e um esforço pequeno? Um grande esforço seria tossir, espirrar, pular corda, fazer polichinelo. Isso tudo aumenta muito a pressão intraabdominal. Então, quando a paciente perde urina relacionada a esses tipos de esforços, eu penso que ela vai perder em altas pressões, com grandes esforços. Quando a paciente refere que perde quando ela desce escada, quando ela dá risada, quando ela trota, corre leve,
normalmente é moderado os esforços. Então, se eu conseguir medir a pressão em que acontece a perda, eu vou ter uma pressão mais moderada. E os pequenos esforços são aqueles que aumentam muito pouco a pressão intraabdominal. Por exemplo, mudar o decúbito, se levantar da cadeira, subir no ônibus, descer do carro e caminhar rápido no plano. Então, cuidado quando caracteriza se é um esforço grande, moderado ou pequeno, porque nem sempre é aquele esforço que deixa a paciente muito cansada, né? É principalmente relacionado ao aumento da pressão intraabdominal. A gente também tem queixas mistas, né, relacionadas ao enchimento vesical, que é quando a paciente tem tanto a parte da urgência, né, de um aumento da sensibilidade durante o enchimento vesical, quanto a parte do esforço. Ela também perde quando tosse, quando espirra. E normalmente essa anamnese ela é mais difícil mesmo, porque a paciente muitas vezes confunde as situações de perda urinária, né? Dificilmente ela consegue diferenciar exatamente qual é a situação, o que está acontecendo quando ela perde. Então, usar desses questionamentos que a gente mencionou até agora ajudam a gente a tentar caracterizar direitinho como é que acontece a perda dessa paciente. E a gente também tem a categoria, né, de perda urinária insensível. Então, é quando a paciente ela tem uma perda de urina contínua, ela perde de modo involuntário, e isso não é precedido de uma vontade de urinar. Então, relembrando, a gente tem dentro da anamnese da urogineco as disfunções urinárias, e aí a gente conversou um pouquinho sobre as queixas da fase de enchimento, que conseguem nos trazer todas essas avaliações. Então, a partir das queixas da fase de enchimento, eu consigo determinar se essa paciente tem ou não urgência, tem incontinência pela urgência, consigo avaliar a presença e diferenciar a noctúria da enurese, consigo caracterizar a perda urinária como de esforço, como mista, como insensível, consigo também caracterizar se a paciente tem dor durante o enchimento vesical, e a partir daí eu já traço boas hipóteses diagnósticas quando eu penso em disfunções urinárias relacionadas à fase do enchimento. Bom, a bexiga ela não é um órgão que só enche, ela é um órgão que esvazia. Portanto, eu também posso ter queixas relacionadas à fase do esvaziamento vesical. Quais são elas? Então, eu posso ter uma hesitação, que é a paciente referir que ela senta, né, no vaso sanitário para urinar e demora um tempo até ela iniciar a micção. Isso é uma hesitação ou uma hesitância miccional. A paciente pode também ter uma queixa de jato fraco. Então, ela diz que o jato dela está mais fraco em comparação ao que ela já tinha ou em comparação a outros indivíduos. Uma outra queixa é a micção entrecortada. Então, é quando a paciente descreve um jato de urina que para e começa em uma ou mais ocasiões durante a micção. Então, normalmente, a nossa micção ela é composta de um fluxo contínuo, não começa e para, começa e para. Então, hesitação, jato fraco e micção entrecortada são exemplos, né, de alterações da fase de esvaziamento vesical. Ainda dentro da parte de esvaziamento vesical, eu posso ter como queixa a presença do esforço para urinar. Então, para a gente urinar, a gente não precisa fazer valsalva, a gente não precisa fazer esforço abdominal. Então, se a paciente refere que ela precisa fazer esforço ou contração abdominal ou pressão suprapúbica para esvaziar a bexiga, ela tem algum componente de alteração de esvaziamento. Um outro componente é o gotejamento terminal. Então, é quando, depois de terminar a micção, essa fase final ela é prolongada por causa de um gotejamento. Isso também fala a favor de uma paciente que tem alguma alteração aí de esvaziamento. E uma outra queixa que pode vir aí dentro da nossa avaliação é a sensação de esvaziamento incompleto. Então, é quando a bexiga, depois que ela termina a micção, ela sente que ainda sobrou xixi, né? Ela sente que a bexiga não está vazia. Então, essas são as características que a gente consegue também avaliar na anamnese, que se relacionam às disfunções urinárias direcionadas para um distúrbio de esvaziamento vesical. Então, aqui na tabela, a gente tem um resumo das principais disfunções que a gente abordou até agora. Então, eu tenho queixas relacionadas ao enchimento e eu tenho queixas relacionadas ao esvaziamento. Lembrando que elas podem coexistir. Então, a paciente ela pode ter, por exemplo,
uma incontinência urinária de esforço, que eu consegui caracterizar na anamnese, e também uma queixa de esvaziamento incompleto, por exemplo, tá? Então, a paciente ela pode ter duas queixas relacionadas, e lembrar, então, que não é só queixa de perda, é sempre importante na anamnese da urogineco a gente avaliar também o esvaziamento vesical da paciente. Agora a gente vai fazer uma questão que caiu na Unifesp em 2020. Então, uma mulher de 25 anos e gestação anterior com parto fórceps prolongado há 1 ano, apresenta-se com queixa de perda urinária também há 1 ano. Como antecedentes pessoais, ela refere enurese até os 8 anos de idade e aumento do peso corpóreo nos últimos 4 anos, com IMC atual de 34. O enfoque médico inicial mais apropriado é: então, a coincidência do início das perdas urinárias após parto prolongado sugere fístula geniturinária. B. Interrogar na anamnese se a perda ocorre ou não com antecedente de urgência miccional é relevante para a conduta imediata a ser tomada. C. O IMC e antecedente de enurese são fatores irrelevantes na anamnese de uma paciente nessas condições. D. Perdas urinárias após o parto vaginal sugerem incontinência urinária de esforço por falta de sustentação adequada do segmento do colo vesical durante os esforços abdominais. E E. O fato de haver tido enurese até a idade não habitual faz com que haja suspeita de problema neurológico oculto que pode estar novamente se manifestando no presente momento. Então, o que a gente tem aqui nessa questão, né? O que falta? Falta, na verdade, explorar a queixa da paciente. Então, o que eu tenho de dados até então é que ela teve um parto fórceps há 1 ano e que ela tem uma queixa de perda urinária também há 1 ano, certo? Também eu tenho a informação de que ela teve enurese até os 8 anos de idade, ou seja, ela fazia xixi na cama até os 8 anos de idade, que realmente é uma idade um pouquinho maior do que costuma acontecer aí no desenvolvimento infantil. E além disso, ela é uma paciente já com obesidade, né, com IMC de 34. Então, claro que o IMC é um fator que pode contribuir para a incontinência de urina. O fato dela ter tido um parto com fórceps, né, instrumentalizado, por conta de um período expulsivo prolongado, também é um fator que contribui aí como risco para desenvolver incontinência urinária. E quando a gente pensa na enurese, então se a paciente ela fez xixi na cama até os 8 anos de idade, isso é relevante, mas eu sempre tenho que correlacionar com como ela está atualmente. Então, ela tem 25 anos de idade, agora ela é uma adulta. Se essa paciente não apresenta mais a enurese, nunca mais apresentou depois dos 8 anos de idade, dificilmente é essa a causa da incontinência. Então, para eu tentar entender qual é a causa da incontinência, falta fazer a anamnese. Aí eu teria que lançar a mão de tudo isso que a gente comentou até agora, né? Se é por urgência, se é por esforço, se é insensível, se é misto, né? Se ela tá urinando bem, para daí eu poder tomar a minha conduta imediata. Então, na verdade, eu precisaria avaliar todas essas possibilidades por meio da anamnese, para daí eu poder tomar a melhor conduta, né? Então, por isso a gente fica com a alternativa B. Então, o que falta, na verdade, é interrogar a paciente na minha anamnese se a perda acontece ou não com urgência, para eu poder tomar a conduta mais imediata, né? Quando a paciente ela perde urina depois do parto, a primeira hipótese não é sempre fístula. Lembrar que a fístula geniturinária, qual que é o padrão de perda, né? Essa paciente ela vai ter uma perda contínua, uma perda insensível, e estatisticamente isso é menos comum, né? Principalmente pós-parto vaginal. Tendo sido um parto instrumentalizado, a chance aumenta um pouquinho, mas ainda assim é muito mais raro do que, por exemplo, uma incontinência de esforço, tá bom? Então, aqui o que falta, na verdade, é fazer a anamnese correta da paciente. Bom, a gente encerrou a anamnese relacionada às queixas urinárias e agora a gente vai para a anamnese relacionada aos prolapsos vaginais. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês pensassem é quando que o prolapso se torna uma queixa da paciente. Então, quando que a paciente vai sentir o prolapso vaginal? Então, se a gente pensar que o útero, né, o colo do útero, ele fica lá no fundo vaginal, lá, né, no fundo do canal vaginal, e que esse descenso, ele é progressivo,
em que momento a paciente vai ter queixa? Então, em que momento que ela vai sentir que ela tem essa bola na vagina? E aí, para isso, a gente tem que retomar como é feita a sensibilidade vaginal. Então, a sensibilidade do canal vaginal, ela acontece pelo nervo pudendo. O nervo pudendo, ele sai aqui das raízes sacrais e ele emite ramos perineais, que tem um componente tanto somático quanto de sensibilidade. Então, ele é responsável pela contração do assoalho pélvico, dessa musculatura, e também pela sensibilidade. Mas percebam que o pudendo, ele inerva mais a parte distal do canal vaginal. Portanto, a mulher, ela tem sensibilidade na vagina no terço mais distal, mais perto do introito vaginal. No terço médio e proximal, essa sensibilidade ela é bem reduzida. O que faz sentido se a gente pensar que as mulheres elas toleram, por exemplo, usar um coletor menstrual, usar um anel vaginal contraceptivo, usar um pessário, seja na obstetrícia, né, nos casos de colo curto, seja nos prolapsos vaginais, como um tratamento não cirúrgico. Então, por que as mulheres não se incomodam com o uso desses dispositivos no canal vaginal? Porque a sensibilidade dessa região é pequena. Se fosse uma sensibilidade igual é na parte distal, na parte perineal, com certeza esses dispositivos não seriam tolerados pelas pacientes. Então, se eu recebo uma paciente com queixa de bola na vagina, eu já tenho que pensar que provavelmente esse prolapso está ali perto da entrada da vagina, 2 centímetros antes da entrada da vagina, que é quando a paciente começa a se incomodar. E é por isso também que ela não busca o atendimento antes, né? Então, poxa, o útero veio lá de cima, desceu por todo o canal. Ela só foi buscar ajuda quando tá saindo? Sim, porque antes ela não sentia, tá? E é por conta dessa anatomia aí do nervo pudendo que inerva aí a região mais distal da vagina. Bom, quais são as principais queixas relacionadas ao prolapso vaginal? O clássico é a sensação de bola na vagina. A gente tem também a queixa de peso na vagina. E outras queixas que podem vir são: a paciente sentiu um abaulamento quando ela foi se higienizar, ou ela foi ao médico e o médico falou para ela que ela tinha um prolapso. Então, por exemplo, ela foi coletar um Papa Nicolau na UBS e aí a enfermeira ou o médico disseram que ela tinha um prolapso, mas ela mesma não sente nada. Então, quando a paciente sente, normalmente vem com a queixa ativa de bola ou peso na vagina. Quando ela não sente, ou ela viu, quando ela vai se higienizar, se depilar, ou alguém viu e contou para ela e encaminhou. Principalmente no exame ginecológico, na atenção primária, na atenção mais básica. Bom, quais são os sintomas que podem estar associados aos prolapsos? Então, além da sensação de bola na vagina, quando eu tenho um prolapso muito grande, eu posso ter uma obstrução para urinar ou para evacuar. E aí, como que eu abordo isso na anamnese? Eu pergunto para a paciente se ela precisa reduzir o prolapso na hora de urinar ou de evacuar. Eu também posso ter lesões na mucosa da região prolapsada. Então, se é um prolapso que fica constantemente para fora, ele sofre atrito, né, ali com o períneo, com as roupas íntimas da paciente. E como a mucosa normalmente é mais atrofiada, mais fina, isso pode causar alguma lesão. Então, pode ser um sintoma aí que vem com a paciente, principalmente produzindo secreção ou até mesmo tendo sangramento ou alguma infecção local. E os prolapsos também acompanham as disfunções sexuais. Então, o prolapso ele pode influenciar na parte sexual porque a paciente sente dor e principalmente porque ela tem vergonha de ter relação sexual tendo um prolapso vaginal. Dificilmente o prolapso impede uma penetração, ele não tem, ele é redutível, né? Ele entra para dentro do canal, então isso não impediria uma penetração vaginal. Mas as pacientes normalmente não se sentem confortáveis com essa situação e principalmente por isso é que os prolapsos podem também se associar às disfunções sexuais das pacientes. Bom, a gente terminou a parte de anamnese, tanto de queixa urinária quanto de prolapso. Agora a gente vai entrar no exame físico de queixa urinária e também do prolapso. Só retomando, né, que a gente sempre faz o exame físico geral, então estado geral, está corada, pressão, IMC, exame abdominal, né, ausculta cardiopulmonar quando necessário,
E agora a gente vai focar também no exame ginecológico. Então, mesmo os pacientes com disfunções de uroginecologia, incontinência ou prolapso, a gente segue as mesmas etapas do exame ginecológico, que são inspeção vulvar e perineal, o exame especular e o toque vaginal. E aí, durante o nosso exame físico, a gente vai se atentar para as hipóteses levantadas a partir da anamnese. Então, a gente viu que a partir da anamnese a gente consegue classificar essa paciente e quase diagnosticar essa paciente, né, dentro das principais patologias da urogineco. Então, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a inspeção dentro da uroginecologia. Então, o que eu me atento, né? Se eu posso encontrar, né? Então, uma dermatite amoniacal, que é a dermatite que acontece pelo contato frequente e constante aí com a urina, né? Então, isso chama a atenção e corrobora quando a paciente fala, por exemplo, que ela usa fralda, que ela perde muita urina. Se eu encontro uma dermatite amoniacal, isso reforça a minha hipótese, né? Eu dou uma olhada também se tem algum conteúdo líquido no introito vaginal, então se a paciente tem uma perda, por exemplo, de urina de modo insensível, de modo contínuo, eu penso em fístula. O que eu espero encontrar na minha inspeção? Às vezes já está saindo um pouquinho de líquido pela vagina, já está pingando, né? Eu também avalio o trofismo e, de um modo geral, como essas queixas normalmente se relacionam com pacientes na pós-menopausa, eu normalmente tenho um componente de atrofia. E eu também já consigo ver se tem algum abaulamento no canal vaginal visível, ou seja, algum prolapso vaginal que já é visível ao repouso. Depois da minha inspeção, eu passo de modo mais direcionado para a avaliação neurológica. Então, na urogineco, o que eu consigo avaliar de parte neurológica nas queixas ou de disfunção urinária ou de prolapso? Então, eu tenho dois reflexos principais que estão envolvidos nessa avaliação. O primeiro é o bulbo cavernoso. Então, eu faço um estímulo em um dos grandes lábios e ambos os lábios se contraem de modo a fechar o introito vaginal. Então, essa contração do bulbo também se dá aqui pelo nosso nervo pudendo, que inerva toda essa região, e eu faço aqui um estímulo no grande lábio, e o bulbo é esse músculo apontado aqui com o meu pointer, né? Então, aqui a gente tem o bulbo do lado esquerdo, né, da paciente, e a gente teria um mesmo ramo aqui do lado direito, e essa musculatura, quando contrai, ela tem a função de estreitar, né, de fechar ali o canal. Então, se esse reflexo está abolido ou está diminuído, eu penso em alterações neurológicas, por exemplo, do nervo pudendo, às vezes ela teve algum trauma perineal importante, ou até mesmo algum trauma sacral, que é da onde saem as raízes do pudendo, tá bom? E aqui a gente tem as raízes sacrais. Um outro reflexo que eu posso ter, além do bulbo cavernoso, é o reflexo anocutâneo. Então, eu faço um toque na região da pele perianal, né, um leve estímulo perianal, e eu tenho como um reflexo a contração do esfíncter externo. Então, dentro desse reflexo, ele também se dá aqui pelo pudendo, né? Quando a gente vê aqui os ramos que ele emite, ele também emite ramos aqui para o esfíncter. Então, tanto o bulbo cavernoso, né, o reflexo do bulbo, quanto o reflexo anocutâneo, que é essa contração aí do esfíncter anal externo a um leve estímulo, são relacionados ao nervo pudendo e também se integram aí nas raízes sacrais. Bom, vista a inspeção, vista a avaliação neurológica, agora a gente vai passar para as manobras específicas de avaliação da perda urinária no exame físico da urogineco. O primeiro é o mais conhecido, né, que é pedir para a paciente fazer um esforço durante o exame ginecológico, tossir ou fazer uma valsalva, e aí eu visualizo a perda urinária durante esse esforço pela uretra. Então, isso é muito correlacionado com a incontinência urinária de esforço. Então, se a paciente tem uma queixa, que ela perde urina quando ela tosse, eu coloquei ela na mesa, examinei, pedi para tossir e ela perdeu urina na hora da tosse, ela tem uma incontinência de esforço, certo? Uma outra avaliação que eu posso fazer no exame físico, que agora é um pouco menos conhecida, é o teste do cotonete ou o Q-tip test. O que consiste essa avaliação?
Então, eu coloco um cotonete na uretra da paciente, lembrar que a uretra feminina ela é curta, né? Ela tem aí ao redor de 3 centímetros, e eu ponho esse cotonete até o colo vesical, então ele entra bem uns 3 centímetros mesmo, um cotonete estéreo com xilocaína, né, com lidocaína. E aí eu peço para a paciente fazer um esforço, e aí, de todo mundo, o cotonete vai mexer, então a nossa uretra ela não é fixa, sempre existe uma mobilidade. O que é um teste positivo? É quando essa mobilidade, essa angulação, em relação ao plano inicial, é maior do que 30 graus. E isso se correlaciona a um excesso de mobilidade da uretra, que está relacionado diretamente com a perda urinária de esforço. Então, se eu tenho uma uretra que é excessivamente móvel, essa paciente provavelmente vai perder urina a algum tipo de esforço. Além desses dois testes, um outro teste que eu tenho que também é menos conhecido é o Marshall-Bone. O que é esse teste? Né? Então, lá na posição ginecológica, eu coloco os meus 2 dedos dentro do canal vaginal, na região suburetral, e faço uma pequena pressão. E aí eu peço para a paciente tossir, né? E muitas vezes isso corrige a incontinência de esforço. Então, esse movimento ele se relaciona com o jeito que a gente corrige cirurgicamente atualmente a incontinência de esforço. É como se fosse uma cirurgia virtual, né? Então, eu mimetizo aí o que seria feito num tratamento cirúrgico e visualizo que, de fato, teria aí uma melhora do quadro de perda de esforço pela paciente, tá? E, por fim, um outro teste que eu posso usar é o PED teste ou o teste do absorvente. Então, como que ele é realizado? Né? É para tentar avaliar a queixa de urinar os esforços. Então, eu pego um absorvente seco e peso esse absorvente seco. Aí, eu peço para a paciente ingerir pelo menos 500 ml de água, ficar em repouso por 15 minutos e depois realizar as atividades habituais. Então, subir, descer a escada, sentar, levantar, tossir, agachar por 1 hora. E aí, eu vou pesar o absorvente de novo. Se tiver um aumento do peso, ou seja, a paciente perdeu urina, e aí o absorvente está molhado, portanto ele vai aumentar de peso, eu tento quantificar o quanto de peso esse absorvente tem. Então, a perda de até 1 grama a gente considera insignificante. De 1,1 a 9,9 são perdas leves, 10 a 49 moderadas e 50 gramas ou mais de diferença se relacionam a perdas urinárias severas. O PED teste ele não é frequentemente utilizado, mas ele pode sim ser usado quando você quer tentar ver o grau de perda, né? O quanto essa paciente perde, ou quando a sua anamnese é difícil e você quer ter um embasamento aí mais absoluto, né? Mais substancial aí dessa perda. Bom, depois da inspeção, da avaliação neurológica e da avaliação da perda urinária, né, por meio ou do teste do cotonete, Valsalva, PED teste, eu passo para o exame especular e toque vaginal bimanual. Esses exames, eles são igual a gente faz no exame ginecológico de quem não tem nenhuma queixa de urogineco. Então, só retomando que o especular e o toque fazem parte do exame físico dessas pacientes também. E quando a gente pensa em prolapso, a principal componente do exame físico é o POPQ. E aí o POPQ, né, que é a quantificação dos prolapsos de órgão pélvico, a gente vai detalhar na aula de prolapso vaginal, como ele é feito, quais são os pontos, mas lembrar que o POPQ ele entra como uma parte específica do exame físico na uroginecologia. Os exames complementares, quando que eu peço? Né? Então, até agora a gente viu que tanto para queixa urinária quanto para queixa de prolapso, se eu conseguir fazer uma boa anamnese e caracterizar muito bem a queixa da paciente, eu muitas vezes já dou o diagnóstico, né? Então, quando que eu uso os exames complementares? Bom, primeiro, para as pacientes que têm queixas relacionadas à perda de urina, a gente sempre exclui infecção urinária. Então, a gente sempre faz uma análise urinária na primeira avaliação dessas pacientes, porque uma infecção urinária sobreposta pode mimetizar ou até piorar os sintomas urinários da paciente. Os outros exames, que seriam exames de imagem, então tomografia, ultrassom de rins e vias, ressonância de pelve, cistoscopia, ultrassom transperineal,
Esses exames eu vou lançar mão quando eu quero procurar um diferencial. Então, se eu acho, por exemplo, que o prolapso, na verdade, é um divertículo de uretra. Então, não é um descenso da parede vaginal, é um divertículo da uretra. Eu vou pedir uma ressonância. Se eu acho que ela tem um corpo estranho na bexiga, por algum motivo, eu vou fazer uma cistoscopia. Se eu acho que ela tem cálculo, eu vou fazer uma tomografia. Então, os exames de imagem, eles vão ser usados quando eu tenho dúvidas em relação à minha hipótese diagnóstica e quando eu quero excluir diagnósticos diferenciais. Se eu não tenho dúvida e se eu acho que não tem outros diferenciais que são relevantes para o caso, eu não preciso fazer exame de imagem e cistoscopia para todas as pacientes da urogineco. E a gente também tem o estudo urodinâmico, que é um exame complementar que aparece principalmente para os quadros de incontinência urinária. A gente também vai falar sobre ele de modo mais específico na aula de incontinência, mas o que a gente adianta? Nem toda paciente com incontinência urinária precisa fazer estudo urodinâmico. O estudo urodinâmico, quando solicitado, ele tem que te responder uma pergunta. Então, o que eu quero saber, o que ele vai me dar a mais dessa paciente, né? Então, normalmente é quando eu tenho dúvida diagnóstica. Para sintomas de esvaziamento, eu costumo pedir também. Quando eu tenho recidiva, então a paciente já operou e voltou a perder. Quando eu tenho uma falha de tratamento inicial, então fiz um tratamento clínico para urgência e a paciente melhorou 0, eu posso pedir um estudo urodinâmico para tentar rever aí meu diagnóstico. E também quando a anamnese ela é difícil, então o estudo urodinâmico não tem uma acurácia tão grande. Mas se a paciente é confusa, não consegue completar aí a sua avaliação, você pode lançar mão do estudo urodinâmico para tentar te ajudar. Bom, era isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção e a gente está à disposição para as dúvidas.